E aí, pessoal, vamos continuar os estudos? Hoje a gente vai falar sobre notação científica. A notação científica ela é uma representação matemática que serve para compactar números que são muito grandes ou muito pequenos. Números que são muito pequenos, como por exemplo os dos vírus, ou ainda mais, na fabricação de microprocessadores, microchips, microtransistor, onde a escala ela é muito reduzida, é muito compacta. E números que são muito grandes, como escala astronômica. Por exemplo, distância entre planetas, de estrelas e a própria dimensão do universo. Distância entre galáxias também e assim por diante. A gente vai iniciar essa primeira parte discutindo sobre as transformações da notação científica e logo em seguida a gente vai falar sobre as operações. Inicialmente a gente vai falar sobre a adição e a subtração. Bom, vamos lá. Sabendo que a notação científica é essa representação que serve para compactar os números, sejam eles grandes ou pequenos, a gente tem que colocar isso em um formalismo matemático. E a aparência que a notação científica deve ter é essa daqui. A vezes 10 elevado a b. Então ela sempre vai ter essa aparência. Vai ter um valor aqui na frente multiplicando pela base 10 e um expoente b. O cuidado que a gente deve ter é com essa variável a e essa b aqui, porque elas são alguns intervalos e a gente tem que tomar esse cuidado. Onde esse a ele vai ser um intervalo definido entre maior ou igual a 1 e menor que 10. Então imagine isso aqui como sendo uma reta, né? É um intervalo mesmo, onde o menor valor possível que a gente vai poder colocar aqui vai ser 1. Olha o que está dizendo A aqui, maior ou igual a 1. E o maior valor possível que a gente vai poder colocar aqui, olha só, ele tem que ser menor do que 10. Então, sendo menor do que 10, eu não posso colocar 10 aqui. Por exemplo, eu poderia colocar 9,99 e assim por diante. Tá? Então, essa aqui vai ser a principal característica do valor A. O A ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Qualquer número aqui dentro desse intervalo está valendo. Já esse expoente B, ele está compreendendo o conjunto dos números inteiros. Ou seja, ele vem lá de menos infinito e vai até mais infinito. Na verdade, a principal característica desse valor vai ser no deslocamento da vírgula, onde a gente vai poder dizer se vai ser um expoente negativo ou positivo. A gente vai ver isso aqui aplicando com um número, né? Por exemplo, vamos colocar aqui um número que seja muito grande em termos de quantidade. Por exemplo, 1, 0, 0. Vamos colocar um bocado de zero aqui. Vamos colocar um número pequeno em termos de quantidade. Por exemplo, 0,0000002. Exemplo. Pessoal, o cuidado aqui que a gente tem que ter é o seguinte, ó, porque em números que são muito grandes, em boa parte dos casos, a vírgula não aparece. Não é que seja proibida ela aparecer, ela pode aparecer, mas grande parte deles a vírgula não aparece. E já nos números que tem quantidade menor, a vírgula ela já aparece aqui, então você nem se preocupa. Então, nos números que são muito grandes, o que eu devo fazer? Eu vou ter que posicionar a vírgula. E essa vírgula ela deve ser posicionada no último dígito. Então ela vem para aqui, para esse último zero. Certo? Bom, compreendendo isso aqui, eu já sei que a minha transformação desses dois números em notação científica vai ter que ter essa aparência. A vezes 10 elevado a b. Certo? Vamos fazer a transformação. Para eu poder transformar, de certeza eu já sei que eu vou ter que ter o 10 aqui. Vamos começar com esse primeiro número, 10. Tá? Quem vai ser o valor de A? O valor de A ele é um intervalo compreendido, aqui ó, maior ou igual a 1 e menor que 10. E eu vou ter que deslocar essa casa até entrar nesse intervalo, para o valor A. Tá? Desloca quantas casas for preciso.
O cuidado que a gente vai ter que tomar aqui também é o seguinte: eu só posso contar alguma coisa a partir do momento que eu mexo na vírgula. Eu não conto a partir dela. Por exemplo, não vai ser daqui, 1. Não, a partir do momento que eu mexo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Posso parar aqui no 9? Posso não, né? Tem que deslocar mais uma casa. Então vai ficar 10, tá? Vou precisar deslocar 10 casas. Então meu expoente, ele vai ser 10. E esse 10 aqui, ele tem que ser positivo, tá? Como é que eu vou ter que saber quando é positivo? Quando eu tiver que deslocar essa vírgula para a minha esquerda. Então deslocou para a esquerda, positivo. Se eu tiver de deslocar ela para a direita, ela tem que ser o oposto, o inverso disso. Negativo, né? Então desloca para a esquerda, positivo. Desloca para a direita, é negativo. E o valor de A, quem vai ser ele? O número que sobrou aqui, né? No caso vai ficar o número 1. Ah, professor, e esse monte de zero aí que ficou? O que é que eu vou ter que fazer? Você não precisa fazer nada com ele, tá? É facultativo colocar. Mas como a ideia da notação científica é reduzir o número, então você não precisa colocar isso. A ideia é compactar. Então nesse caso aqui já está encerrado, né? O expoente fica positivo mesmo, porque eu desloquei a vírgula no sentido para a esquerda, o que já vai ser diferente nesse outro caso. A vírgula ela vai ter que ser deslocada para a minha direita. Deslocou para a direita e já sei que o expoente de certeza vai ser o quê? Negativo. Então vamos fazer aqui a transformação. Deslocando a vírgula até o máximo que dá, de modo que entre nesse intervalo de A. Vamos ver aqui, ó. Vou colocar o 10, né? 10. Vou contar os expoentes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui vai ficar menos 7. Vou colocar o vezes. Qual foi o número que sobrou? Eu parei aqui, ó, logo após o 2. Então aqui vai ficar 2. Eu não posso parar antes, porque se eu parar antes aqui, ó, vai ficar 0,2. E 0,2 não compreende o nosso intervalo para o A. O A ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Certo? Então a gente já tem aqui a nossa primeira transformação para um número em quantidade reduzida. Ok? Vamos botar outro caso aqui. Por exemplo, 2020. Como ficaria essa transformação aqui? 2020. Bom, a gente já está vendo aí que esse número, em termos de quantidade, ele é grande, né? E a vírgula não apareceu. Como a vírgula não apareceu, eu vou ter que colocar lá no último dígito. Coloco ela aqui, ó, no 0. Coloco 10 de certeza. Vamos ver o expoente. Olha só, eu vou ter que deslocar isso daqui para a esquerda, né? Então já sei que aqui em cima vai ser positivo. Então vou ter que deslocar 1, 2, 3. 3 casas decimais. Então coloco 3 aqui e já deixa positivo. Para encerrar aqui só está faltando o valor de A. O valor de A, que tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Então desloca. 1, 2, 3. Parou aqui. Aí é onde entra o questionamento. Professor, você disse aqui que não precisa colocar os zeros, né? Mas eu tenho um número aqui entre os zeros que é diferente de zero. E agora, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar os zeros? Bom, entre os números que são diferentes de zero, você vai ter que realmente colocar o zero. Após esse número, que é diferente de zero, você não precisa colocar, é facultativo. Mas nada impede que você coloque também. Mas como eu falei, a ideia é reduzir. Então é desnecessário a gente colocar esse outro zero que está aqui. Então a resposta aqui ficaria 2,02. Então aqui transformando para a notação científica, 2020 é 2,02 vezes 10 elevado a 3. Vamos botar outro exemplo com quantidade reduzida. 0,00, vou botar aqui 15. Coloco 10. Uma das primeiras coisas que a gente deve fazer, né? E identificar. Expoente é positivo ou negativo? Ó, já apareceu a vírgula.
Então isso aqui está dizendo que o número ele é pequeno. Então a gente vem aqui, ó, e desloca a vírgula para a direita. E deslocando a vírgula para a direita, eu já sei que aqui em cima é negativo. Então vamos lá, deslocar. Começa a contar a partir do momento que eu mexo, né? Então, 1, 2, 3. Então vai ser necessário deslocar 3 casas, elevado a 3. Por que eu só vou precisar deslocar 3? Porque se eu parar aqui 1,5, e 1,5 está dentro do intervalo definido para o valor de A, né? Que tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Se eu paro após, vai ficar 15. 15 não pode, né? É proibido pela regra. Então vou colocar aqui 1,5. Pronto, e com isso a gente já tem a nossa transformação, certo? Então basicamente, para a gente transformar os números em notação científica, eu vou ter que obedecer essas regras. Só reforçando, tem que ter essa representação aqui, onde o valor de A ele é compreendido por esse intervalo maior ou igual a 1 e menor que 10. Imagina como sendo um segmento de reta, onde o menor valor possível a gente vai ter que colocar 1, e o maior, por exemplo, 9,99 até infinito. Tá? Nunca pode ser 10. O expoente B, ele compreende o conjunto dos números inteiros, onde ele vem de menos infinito até mais infinito. Quem vai definir o sinal positivo ou negativo vai ser a posição que eu vou deslocar a vírgula. Se eu deslocar a vírgula no sentido para a esquerda, eu já sei que o expoente vai ser o quê? Positivo. Se eu desloco a vírgula no sentido para a direita, expoente é negativo. Bom, falando das operações, vamos falar sobre a adição e a subtração. Já adianto para vocês que a adição e a subtração, ela tem o mesmo comportamento. Então, o que eu fizer na adição vai ser válido também as propriedades lá na subtração. A única diferença é porque em um você vai estar adicionando e na outra você vai estar subtraindo. Então, vou fazer só a parte da adição aqui porque vai ser válido lá para a subtração. A diferença só é retirar. Bom, pela propriedade que a gente tem, eu vou ter inicialmente dois valores em notação científica, A vezes 10 elevado a B, adicionado com outro valor que esteja em notação científica também. Então, C vezes 10 elevado a B. A nossa propriedade diz o seguinte, que eu devo somar esses dois valores que estão aqui na frente da base 10, repetir a base 10 e o expoente. Então, ficaria assim. A mais C vezes 10 elevado a B. Então, basicamente, seria isso daqui. Vou somar os dois termos que estão na frente da base 10, repetir a base 10 e o expoente. Vamos colocar com números. Por exemplo, se eu tivesse aqui 2 vezes 10 elevado a 5, adicionado com 4 vezes 10 elevado a 5. Quanto que vai dar isso aqui? Então, pela propriedade, coloco os dois termos que estão na frente da base 10. Então, no caso aqui ficaria o 2 e o 4, adicionando. 2 mais 4. Repete a base 10 e o expoente. Ou seja, concluindo a adição, aqui ficaria 6 vezes 10 elevado a 5. Bom, está somado os dois números em notação científica. A diferença vai ser o seguinte, quando a gente tiver expoente diferente, que é o que a gente vai ver agora, no próximo caso, né? Então, se eu tivesse, por exemplo, 2 vezes 10 elevado a 5, adicionado com 4 vezes 10 elevado a 4. Percebam que agora o expoente é diferente e a regra já não vai mais ser válida. Eu vou ter que fazer uma modificação aqui no contexto para poder somar. Então é o seguinte, mesmo estando em notação científica, não dá para somar do jeito que se encontra. Então a gente vai ter que fazer o seguinte aqui, eu vou ter que escolher um dos dois números para a gente poder mexer no expoente.
Por exemplo, eu vou escolher aqui o que está com o expoente 4. Vou mexer nele. O objetivo é deixar o expoente igual para me poder somar. E dá para ver bem claro aqui que 4 e 5 são diferentes. Então, como que eu vou fazer? Escolhi modificar o que está com o expoente 4. Vou repetir o primeiro termo. Então, 2 vezes 10 elevado a 5, mais, transformando isso daqui, ó. Meu objetivo é deixar 5 aqui para eu poder somar, tá? Como é que eu vou fazer isso? A gente aprendeu a fazer nas transformações. Então, a vírgula é como se ela estivesse aqui junto do 4. Para me deixar um expoente 5, lembra lá daquela regrinha, né? Se eu desloco a vírgula para a esquerda, eu vou estar colocando mais 1. Se eu coloco a vírgula no sentido para a direita, eu vou estar colocando no expoente menos 1. Então, para me sair de 4, do número 4, e colocar o expoente 5, eu vou ter que deslocar a vírgula para a esquerda. Ou seja, nesse caso vai ficar 0,4 vezes 10 elevado a 5. Observem que não tem nenhum número aqui na frente do 4. E quando eu preciso colocar algum número, eu vou acrescentar zeros. Então, nesse caso agora, ó, observem que a base 10 tem o mesmo expoente. Agora já dá para a gente concluir a nossa adição, que ficaria assim. 2 mais 0,4 vezes 10 elevado a 5. Concluindo a adição, 2 mais 0,4, 2,4. Aí, vezes 10 elevado a 5. Bom, está adicionado. Alguém pode perguntar: ah, professor, mas se eu tivesse escolhido mexer nesse número que está aqui, eu quisesse mexer só nesse, e deixasse o que está com o expoente 4, daria a mesma resposta? Dá a mesma resposta. Vamos mexer aqui. Então, no caso agora, a gente escolheu que esse número prevaleça, né? Vai ficar 4 vezes 10 elevado a 4. Vou mexer no outro. O objetivo é deixar a base 10 e o expoente igual. Então, como eu já escolhi aqui deixar o número 4, eu vou ter que reduzir aqui, né? E para mim reduzir, ó, olha só aqui em cima, eu vou ter que retirar 1. Para mim retirar 1 daqui, eu vou ter que deslocar a vírgula para a direita. Então a vírgula está aqui junto do 2. Eu preciso deslocar ela mais uma casa voltando, tá? Então, como eu não tenho um número aqui na frente, eu vou ter que colocar um 0. Vai ficar 20 vezes 10 elevado a 4. 20 vezes 10 elevado a 4 equivale a esse número aqui. Observe que agora o 10 e o 4 já são iguais, e dá para a gente somar. Então, adicionando, vai ficar 20 mais 4, repete o 10 e o expoente, que agora é 4, né? Então, dá para concluir já aqui, ó, adicionando, vai ficar 24 vezes 10 elevado a 4. Professor, mas não está em notação científica, ficou, ó, maior do que o intervalo de A. Só lembrando que o intervalo de A ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Então a vírgula que está junto aqui do 4 você vai ter que deslocar para deixar em notação científica. Então desloca uma casa. Nesse caso aqui vai ficar 2,4 vezes 10 elevado a... Ó, desloquei a vírgula para a esquerda. Foi para a esquerda. Eu vou ter que colocar mais um aqui. 1 com 4 fica 5. Observem que essa resposta aqui equivale a essa. Então não importa qual número você pegou aí para fazer a transformação, a sua resposta final sempre vai dar a mesma.